Jânio de Freitas. Como vai você, meu amigo querido? Estou cansado, achando que o mundo está muito chato. Tá mesmo. O Brasil, felizmente, menos, o que nos torna razoavelmente capazes de tolerar o mundo, mas de qualquer maneira, tudo muito enjoado, sabe? Tudo muito. Não muda, né? Fica sempre, ou melhor, mudam as formas, mudam os lugares, mas o sentido geral é sempre o mesmo. O mundo finge que melhora, mas não melhora, não. Satisfaz-se porque, de repente, descobre ou cria a internet, depois o WhatsApp, depois a inteligência artificial e acha que avançou muito, mas não avançou nada. No essencial, não avançou nada. Ela avançou na forma e não na essência, né? Assino Computador, embaixo. por exemplo, eu ontem cheguei à conclusão de que o computador é irremediável. Ele é traiçoeiro por natureza. Ele ontem devorou e não houve maneira de recuperar a primeira parte toda que eu havia escrito de um artigo. Depois de muitas tentativas inúteis e morrendo de saudade das minhas sucessivas Olivetti, eu resolvi continuar na expectativa de que o Sérgio, meu filho, que sabe muito mais do que eu em tudo, desse um jeito, achasse onde é que aquele pedaço de artigo se enfurnou. Mas não houve jeito, a traição do computador tinha sido absoluta e definitiva. Então, o que hoje eu publico é o que eu resolvi continuar escrevendo enquanto esperava que ele torcia para que ele, chegando aqui, anexasse o sumido ao presente. Não houve jeito. Então, até na vida pessoal, o mundo anda chateando a gente com essas novidades aí. Boas, mas traiçoeiras. Como o homem, aliás, né? O ser humano. Então é isso, doutor Mário, doutor Bob. Valeu, Jânio. Eu digo assim, pare o mundo que eu quero descer, porque esse mundo tá demais. Mas aí, Bob Fernandes, e depois nós vamos voltar, mesmo picotado, ou você tendo perdido um pedaço, o seu artigo, Jânio, no Poder 360, como se escreve toda sexta-feira, rapaz, é emocionante. O título é O Sofrimento do Mundo. Vamos falar já, mas vamos cumprimentar Bob aí. Diga aí, querido Bob. Salve, chefe. Boa tarde, Jânio, Mário, amigas e amigos. Cá estamos para tratar desses sofrimentos. Nos últimos dias foi abafada, contida uma crise diplomática, porque não interessava ao governo do Brasil ampliá-la enquanto os 34 brasileiros retidos ali na fronteira de Gaza com o Egito não tivessem autorização para sair. Não fosse essa retenção já há quase um mês, já teria havido uma convocação do embaixador de Israel no Brasil para um protesto formal ou mesmo a retirada do embaixador do Brasil em Israel. Concluída essa retirada, suponho que algum gesto pode haver, pelo menos a informação que eu tenho. Sinais disso a gente teve, acho que hoje de manhã, na Globo News,
o chanceler Mauro Vieira disse: eu não converso com o embaixador do Brasil, Israel no Brasil, eu converso com o chefe dele, que é o ministro das Relações Exteriores. E ontem, de Paris, o assessor especial da presidência, principalmente para assuntos dessa área diplomática e política externa, Celso Amorim, pela primeira vez usou uma palavra chamada genocídio, referindo-se a Gaza. Isso por conta de fatos e frases dos últimos dias. A crise escalou em meio à investigação da Polícia Federal sob suspeita de planejamento de um atentado terrorista no Brasil, supostamente patrocinado pelo Hezbollah, e que informação que chegou, segundo ao Brasil, via Mossad e CIA, Agência Norte-Americana de Informação. Primeiro a estranhar, o governo de Israel e o Mossad tornaram essa informação pública uma coisa que é de se estranhar, porque o serviço secreto israelense, o Mossad, é lendário por sua discrição e eficiência. Então, tornar pública essa informação, essa investigação, é algo muito estranho. A crise se complicou mais ainda quando o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, creio que se pronuncia assim, Daniel Zonshine, disse sobre a suposta presença do Hezbollah no Brasil. Aspas, se escolheram o Brasil é porque tem quem ajuda. Se escolherem o Brasil, se o Hezbollah escolher o Brasil é porque tem quem ajuda. Em nota oficial, a Polícia Federal, o diretor da polícia e o ministro da Justiça, Dino, refutaram a frase. O Dino chutou o balde no limite. Essa frase é de uma grosseria inaceitável, é uma frase estúpida, que é inaceitável na relação entre dois países. Para começar, aí tem excesso de bílis e escassez de inteligência, que se fosse usar o que na diplomacia se chama de reciprocidade diplomática, se poderia dizer o seguinte: bem, se estão aqui porque tiveram ajuda, quando o Hamas atacou, alguém ajudou? A frase do embaixador abre espaço para uma grosseria semelhante. A frase lançou mais sombra ainda, até ontem, quando se tomou a decisão, sobre o porquê dos 34 brasileiros continuarem refugiados na fronteira sem ter autorização para sair. E isso levanta a suspeita de que isso tem a ver com as ações do Brasil, não só na ONU, mas de uma maneira geral, o Itamaraty, nas suas ações diplomáticas desde o início do governo. A gente suspeita disso porque, não por acaso, vozes da extrema-direita e dos institutos dito liberais nas emissoras de televisão e em jornais brasileiros seguem atacando o Itamaraty e o governo brasileiro a todo momento por conta da sua ação nessa crise diante da guerra. Vamos lá, o BRICS, na reunião de setembro, já se aventou a entrada de novos parceiros no BRICS, entre eles Argentina, Egito, Arábia Saudita e Irã, entre eles. Outras dezenas estão na lista. O Hezbollah depende totalmente e é da esfera de influência do Irã, que já está se tornando BRICS. Portanto, isso é tudo muito estranho e é preciso que a Polícia Federal esclareça isso a fundo. Não é possível dizer o que foi nem o que não foi, e é tudo especulação por enquanto. Você tenha 2 presos, um deles dizendo que foi recrutado para fazer uma ação terrorista, um atentado no Brasil. É evidente que, crescendo o BRICS, que já tinha Brasil, Rússia, Índia, China, isso é a formatação claríssima de um contraponto à liderança mundial tradicional de até então, queiram ou não queiram. Só para ter uma ideia, só esses 5 membros iniciais, os fundadores, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, têm 42% da população mundial, 30% do território da Terra, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. E Daniel Zonshine, que é o embaixador, só 48 horas depois de um determinado fato, que foi convidar Bolsonaro
para um café, uma reunião com parlamentares, onde mostrariam cenas do Hamas na guerra. Só 48 horas depois é que eles começaram a dizer que não, olha, não convidamos, ele apareceu lá porque quis. É meio incompreensível. E se por acaso um presidente tornado inelegível, não eleito no momento e sendo investigado, comparece a um evento como esse, o embaixador teria o dever de se pronunciar e não fazer de conta e ficar em silêncio 48 horas depois. Nessa reunião, eu não sei quem influenciou quem. Não conhecendo a pessoa do embaixador Daniel, não é possível julgá-lo. Mas o gesto público da persona é possível julgá-lo. E isso foi uma coisa de moleque. A palavra é essa. Isso não é próprio do embaixador. Isso é um gesto infraseado de moleque. Gesto de arrogância e empáfia incompatíveis com o cargo e com o momento. E diz muito, porque nos lembra que Bolsonaro e Netanyahu juntos, nos últimos anos, arrastaram os seus países para a extrema-direita e para o que estamos vendo, o que vimos no Brasil no 8 de janeiro e para problemas evidentes que Israel tem com o governo de extrema-direita. E ambos têm um traço em comum. Ambos são investigados por corrupção e, para tentar salvar os seus pescoços, atacaram as respectivas Supremas Cortes. A gente tem que ter... Esse é um assunto perigoso, porque, primeiro, o verbo está aumentando a temperatura aqui no Brasil. Depois, nunca faltam os psicopatas. Então, tudo é possível. Primeiro, o verbo esquenta, depois vem o que a gente já viu várias vezes em qualquer lugar do mundo. E seja nas mídias tradicionais ou nas redes sociais, há gasolina para todos os gostos, né? O que está se vendo muito claramente é uma tentativa de internalização do conflito no Brasil, do conflito lá do Oriente, lá de Israel e Gaza. Nada pode ser mais claro do que Bolsonaro numa reunião com parlamentares, basicamente da bancada da direita, em meio a tudo isso. Isso não é papel de um embaixador num país estrangeiro. Quem tenha consciência e noção deveria não entender que é útil e boa a presença de Bolsonaro como companhia numa hora como essa. Bolsonaro é um presidente da República que teve claríssima responsabilidade, ou por irresponsabilidade ou por omissão, na morte de centenas de milhares entre os 700 mil mortos. É alguém que fez política com a morte. Então isso não é uma boa companhia numa hora como essa. Mas focando na transmutação do discurso para o Brasil e a construção de um discurso político no Brasil em relação à guerra. A extrema-direita no Brasil está apenas repetindo uma velha fórmula. O Hamas, no caso, e à parte os fatos, falando do discurso político no Brasil, o Hamas está ocupando o mesmo espaço que a extrema-direita já usou, usando Cuba, Venezuela, Rússia, China. E é o apelo ao medo e à irracionalidade, como faz quando trata de temas como droga, por exemplo, ou homossexualidade, sexualidade. É o mesmo jogo de sempre. E basta ver onde está o rebotalho do Congresso, com quem está o rebotalho do Congresso, dando espetáculo na cama todo dia, Abílio, Zambelli, aquela caquerada toda está desse lado. Agora, para quem quiser ter uma visão impressionante da questão do ponto de vista interno de Israel, eu volto daqui a pouco falando sobre um filme que eu assisti ontem à noite, O Último Dia de Isaac Rabin. Daqui a pouco eu volto ao tema, queridos. Jânio, voltando aqui, tá tudo relacionado aqui ao seu artigo hoje. Você começa assim: a prisão de 2 brasileiros citados como preparadores de um ato terrorista do Hezbollah no Brasil é talvez uma tentativa de comprometer o país. Não se sabe em quê, o que é ainda mais intrigante, porque a denúncia, como o Bob falou, veio do CIA e do Mossad, agência de inteligência israelita. Diga aí, Jânio, isso aí, essa visão sua aí sobre essa denúncia, sobre essa tentativa de incluir o Brasil nessa conversa. Olha, a mim parece tudo muito esquisito, para não dizer
suspeito, porque é evidente o incômodo, a insatisfação de Israel, dos Estados Unidos e de outros com a demonstração de soberania do Brasil. O Brasil não embarcou em nenhuma das posições que se contradizem no Oriente Médio. O Brasil ficou de fora e para entrar com uma proposta muito sensata, muito racional, que acabou pegando, embora na ocasião da sua apresentação fosse aprovada por 12 dos 15 votos do Conselho de Segurança da ONU, com 2 abstenções e um voto com poder de veto, que foi exatamente o do governo americano, o do governo democrata, entre aspas, de Biden. Essa proposta consistia na realização não de trégua, paralisação total das atividades de ambas as partes, porque isso não seria aceito por Israel e provavelmente também não pelo Hamas. Também não propunha um cessar-fogo, isso então seria mais inviável ainda. Mas levava a ideia brilhante de pausas, pequenas pausas, que as duas partes poderiam perfeitamente aceitar, porque essas pausas em nada as prejudicaria, não precisariam sair dos postos que já detêm, dos esconderijos onde estão, nada disso. A situação não mudava, simplesmente se esterilizava, se paralisava numa pausa de pouco tempo, pausa mesmo, para entrada e saída não só de reféns, mas de remédios já muito carentes na faixa de Gaza, de alimentos, de água. Incrível que falte água, que a água seja e falte, porque seja negada, e de combustível. Essa posição do Brasil não pode satisfazer. A soberania de um país não satisfaz a nenhum país poderoso, ou supostamente, idealmente poderoso. Essa posição brasileira é incômoda. E a ela eu atribuo, esperando não estar muito errado, a atitude de Israel, porque é de Israel, não é do Hamas e não é de nenhuma outra força, do Egito, por exemplo, o impedimento de embarque de brasileiros, a exclusão dos grupos de brasileiros dos contingentes, pequenos contingentes de embarque de Gaza para os seus respectivos países, passando pelo Egito. Essa hostilidade, esse ato hostil é gratuito. Nasce de uma insatisfação, de uma inaceitação de algo que Israel não tem, que é o exercício da sua plena soberania. Agora mesmo está concedendo 4 horas de paralisação das atividades a cada dia por pressão dos Estados Unidos. Israel não pode contestar os Estados Unidos. O Brasil já pode outra vez. E está fazendo isso. Essa reação, por exemplo, manifestada, por exemplo, exposta, por exemplo, por esse suposto embaixador
de Israel aqui no Brasil decorre disso. E ele se engana quando atribui a outras presenças a razão pela qual o Hezbollah pode ter pensado em operar aqui no Brasil um episódio de terrorismo. Ele é um dos principais responsáveis, porque ele cria, com as intervenções estúpidas, com as intervenções emocionais, a que o embaixador não pode jamais ceder ou deixa de ser diplomata. Com as intervenções dele, cria-se uma animosidade que desserve a Israel. E desservindo a Israel, o Hezbollah tem todo o direito de achar que serve a ele. São inimigos. Então, esse embaixador é criador, co-criador da situação que ele diz existir no Brasil favoravelmente à vinda do Hezbollah para agir aqui. Tudo pode ser resumido, a meu ver, embora o resumo seja pobre, na questão da soberania recuperada pelo Brasil e muito bem exercida, com muita sensatez, com muita inteligência, pela posição do Lula, mas pela ação de Celso Amorim, que é muito competente, é muito sensato, é muito inteligente, criativo, e de Mauro Vieira, a quem eu não conheço pessoalmente, mas que tenho acompanhado e sobre o qual tenho ouvido as melhores referências. Aí, incluindo a boa relação, o bom entendimento que Celso Amorim tem com Mauro Vieira. Essa é a minha visão desse bafafá. Pois é, vou atualizar aqui uma notícia. O Egito fechou de novo a fronteira, os brasileiros não saíram e, segundo o chanceler, não há previsão de sair. Pode ser hoje, amanhã, depois. Então, eu quero ressaltar um pouco esse negócio, Jane Bob, dessa performance desse embaixador de Israel. Rapaz, realmente é uma coisa absolutamente inaceitável, grosseira. Aliás, para ser sincero, o anterior embaixador, rapaz, era um estrupício, como se fala. Ele, inclusive, teve um dia aqui em Salvador, eu entrevistei ele. Rapaz, o homem é de uma grossura, de uma arrogância, e na realidade, ele era muito mais um comerciante. Ele veio para aqui fazer negócios entre Israel e o Brasil, e vocês se lembram que várias vezes o ex-presidente ia para lá, almoçava, fazia feijoada lá, abraçadinho. Então essa diplomacia israelense, aliás, a partir de um governo Netanyahu, não pode esperar coisa melhor, não é? Porra, bicho, que é isso? Como é que esse homem vai... Rapaz, inaceitável. Eu tô de acordo com o Bob. Eu acho que o Brasil tá esperando sair nos brasileiros para poder dar um chega para lá nele, ou chamar ele para dizer assim, olha, peça para sair, ou então a gente vai expulsar você. Mas isso realmente é uma coisa absolutamente inaceitável, não é não? Agora, só um parênteses aí. Nessa informação que você deu sobre a nova suspensão das saídas de Gaza, dos estrangeiros e feridos graves, não tenha dúvida de que essa decisão leva o nome do Egito, mas não é do Egito. O Egito é outro que não tem condições de soberania. Isso é verdade. Tomar uma decisão dessas contra a vontade de Israel e do Hamas.
Egito não desafiará os desejos de nenhum dos seus dois associados nessa complicação do sai, não sai de Gaza para os respectivos países. Isso é coisa traçada em Tel Aviv com extensão de Washington. Mário, Bem, diga, Bob. eu quero voltar agora para a gente. Eu estou recomendando um filme para que se compreenda. Sim, fale aí. Para que se compreenda a ascensão da extrema-direita em Israel. Esse documentário chama-se O Último Dia de Yitzhak Rabin. E antes que desqualifiquem, é um documentário dirigido pelo cineasta Amos Gattai, que lutou na Guerra do Yom Kippur em 1973. Parte é documentário, inclusive com cenas de minutos antes do assassinato e depois, e parte é uma reconstituição do julgamento e as causas para o assassinato que foi do primeiro-ministro de Israel, então, que foi a 4 de novembro de 95, há 28 anos. Esse filme está passando agora no Brasil, está pelo menos em São Paulo, vi ontem à noite, por conta do aniversário da morte, que foi a 4 de novembro. É um filme de 2015, mas chegou ao Brasil agora. Tem falas de Netanyahu e comícios de Netanyahu à época, nas ruas. Ele, então, era o líder do partido Likud. Nas falas filmadas, gravadas, o hoje primeiro-ministro atiça nas ruas o ódio que levaria ao assassinato. No momento, ele diz, posicionando-se contra o acordo de Oslo que impedia a extensão de assentamentos porque se pretendia criar o país da Palestina, 2 países, etc., assunto já conhecido. Mas diz à época Netanyahu, contra o acordo de Oslo, estamos lutando não por uma falsa paz, mas pela expansão dos assentamentos judaicos, pela imigração judaica sionista, não para que volte a lei palestina. O filme mostra a construção, os discursos, uma coisa absolutamente, para quem não conhece profundamente, é muito, ensina muito. Nesses comícios, com imagem e som, extremistas pregavam a morte de Yitzhak Rabin, isso antes do assassinato e depois do acordo de Oslo. Shimon Peres, antecessor e sucessor de Rabin e depois presidente de Israel, conta no filme que cuspiam em Rabin nas ruas e o chamavam de nazista. Cenas filmadas. Isso por ele ter assinado o acordo de paz, que prometia paz e um país também para os palestinos. Rabin foi morto por Igal Amir, um jovem fanatizado por religiosos da extrema-direita de Israel. O processo que investigou o assassinato, isso está dito claramente no filme todo, não pôde, por lei, investigar razões e motivações políticas e religiosas. Não podia por lei. Por quê? Tem uma cena que é muito clara isso. Porque a oposição a Rabin no parlamento e no poder estava em ascensão. 7 meses depois da morte de Yitzhak Rabin, Netanyahu se tornou primeiro-ministro de Israel pela primeira vez. Ao final, o presidente do comitê de investigação escreve isso, que eles foram proibidos por lei de investigar motivos políticos, sociais e culturais que levaram ao assassinato na sociedade de Israel, então, e termina prevendo: Israel nunca mais será a mesma. Então eu acho que esse filme, o Hamas, a gente sabe o que é, a gente sabe como é financiado, como é que funciona, os seus motivos. Muita gente não conhece com profundidade o que levou Israel a um governo de extrema-direita com Netanyahu, tendo a história que tem, tendo uma sociedade heterogênea, diversa como tem, etc. Então acho que esse é um filme muito importante. E só para encerrar essa questão do Hezbollah, gente, isso aqui, ó, que eu fiz há 20 anos, era um então recém-saído diretor do FBI do Brasil, Carlos Costa. Ele conta nessa entrevista, porque esse assunto no Brasil é absolutamente recorrente.
Há 20 anos, 3 anos depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, ele conta que foi à Tríplice Fronteira investigar. À época, eles encontraram lá o quê? Segundo ele, não havia célula terrorista, mas os atentados na Argentina tinham sido tramados exatamente na Tríplice Fronteira. Isso ele disse, o diretor do FBI no Brasil. Houve depois, em 2018, se encontraram alguém do Hezbollah foi preso ali na região, cidadão chamado Barak do Hezbollah. Mas o que o então diretor do FBI no Brasil disse há 20 anos é o seguinte: o que você tem ali é gente mandando dinheiro para essas organizações, de todos os lados, mandam como se fosse para o hospital, etc. Mas à época o FBI e também a CIA, segundo Carlos Costa, investigaram e nada encontraram. Isso passado 20 anos. Então é óbvio que isso tem que ser investigado profundamente agora. Agora, o Carlos Costa disse também uma coisa muito importante à época para mim, falando sobre os serviços CIA, FBI, IDEA, etc. Ele falou: Bob, você precisa entender o seguinte: todos os anos, nós disputamos o orçamento no Congresso. Então, quando não existe o inimigo, a gente precisa inventar, porque o que está em jogo são os nossos empregos. Palavras do ex-diretor do FBI no Brasil por quase 4 anos. É isso. A humanidade está muito mal frequentada, né, Jânio? Ela está mal composta, né? Ou ela é da natureza dela, não é que esteja mal composta. O homem é um animal muito complicado, muito dependente de uma racionalidade que ele não tem, e ocupado por ambições e outros sentimentos pouco solidários que desviam a conduta humana, que deturpam propósitos humanos, e dá nisso aí que nós estamos vendo. Porque, no fundo, isso tudo lá no Oriente Médio, na Palestina, é disputa de terra. É o sonho do grande Israel, que é um projeto, não é novo, é um projeto israelita de absorver toda a terra que eles consideram que lhes pertence como terra prometida desde da sua ancestralidade naquele território. Mas os povos palestinos também estavam lá, naquele tempo, coabitavam aquele território. Eles não são menos históricos, talvez pré-históricos, naquele território. E, curiosamente, os dois povos, na genealogia dos dois povos, eles estão juntos. Eles partem de um mesmo tronco e se encaminham diferentemente, em parte pela posse de terra, pela ambição de mais e mais terra, de domínio sobre a terra que habitam, e em parte por questões religiosas em que os hebreus se anteciparam aos palestinos, aos árabes da região, desenvolvendo a região monoteísta, que é o judaísmo. Enquanto os árabes esperaram ainda séculos e séculos para a formulação de ideias religiosas que vieram a constituir o islamismo,
maometismo, a vida, pensamento muçulmano, enfim. Mas os dois estão lá na origem. Não eram inimigos, eram convivas. Então, a reivindicação histórica, quase paleontológica de Israel sobre o território, é também um direito dos palestinos, com a diferença fundamental de que aos modernos que controlavam a ONU reconheceram a reivindicação israelense como legítima, mas apenas deram, assim como uma colher de chá, uma aceitação também dos palestinos no mesmo território, mas divididos em duas porções pequenas e não comunicáveis entre si. Por via de garantia, cada um teve que ficar na sua e Israel passando no meio. Então você vê que há uma não declarada conspiração já histórica contra a solução racional, inteligente, humana, viável no Oriente Médio, particularmente naquela região de Palestina e vizinhanças. Isso é obra de ocidentais, europeus e americanos, com grande participação dos europeus no início, eram os principais interessados naquela região, dominavam tudo aquilo ali, e logo também, por motivos estratégicos, entre aspas, com a influência americana. Essa questão da Grande Israel misturada à religião é muitíssimo bem tratada nesse documentário do cineasta israelense Amos Gattai. Muito com discursos, reuniões, com tudo. Isso está presente o tempo todo. E Netanyahu joga com essa... Mas você está falando em relação ao filme de Yitzhak Rabin, o assassinato? Isso. O assassinato de Yitzhak Rabin. De Yitzhak Rabin, para quem não conhece, Yitzhak Rabin foi primeiro-ministro de Israel, assinou acordos de paz e de criação do Estado palestino, inclusive contra os assentamentos, e acabou sendo assassinado por um judeu israelita radical de direita durante um comício em plena praça pública. Daí, então, surgiu o ovo da serpente estava lá e a gente está aí com Netanyahu agora comandando aquela região. Agora, eu que gostaria de ouvir um pouco sobre a geopolítica que entra aí. Por exemplo, as principais nações europeias, além dos Estados Unidos, dão todo apoio a Israel, o direito de defesa, e por aí vai. Isso tudo envolve outros interesses, envolve outra geopolítica. Como é que é isso aí para vocês? É bom a gente entrar um pouco nisso, porque não é uma coisa que fica ali somente uma briga de um com o outro, né? Extrapola. Os Estados Unidos manda armas, manda aviões, navios para lá, e todos os primeiros ministros dos grandes países europeus foram lá dar apoio pessoalmente a Netanyahu. E aí, o que vocês acham disso? Olha, Mário, é como se todo mundo não, muita gente já jogou o War, né? Então faz de conta que é o jogo do War. O que está acontecendo ali agora é parte, além do que é em si mesmo, é parte de uma rearrumação geopolítica. Você teve em setembro o encontro dos BRICS, com 20 novos convidados, como eu disse há pouco, Argentina, Egito, Irã, etc.,
Só hoje, como são os BRICS, aquilo já é um grande pedaço territorial e da humanidade. Quando você tem uma conformação avançando, aquilo ali é uma rearrumação geopolítica que tem consequências. Não há como ver o que está acontecendo sem ver também isso. É parte de um confronto com a dominação mundial, até então única, do mesmo bloco, e você tem uma rearrumação agora, na qual o Brasil está inserido soberanamente, como diz o Jânio, e provocando incômodo, não só o Brasil, toda essa rearrumação. E não nos esqueçamos, só o ano passado, a indústria de equipamentos militares e de armas vendeu 2 trilhões e 200 bilhões, ou seja, 11 trilhões de reais. Então, os senhores da guerra estão metidos nisso também até o talo. Estados Unidos tem 45% das indústrias de armas. Já tivemos episódios, já falamos aqui, anteriores, a queda do Bustani, embaixador, então, que havia criado a Organização para o Tratado de Armas Químicas, se deu por quê? Porque ele se opôs. Se opôs, não, ele convidou Irã, Iraque, etc., os suspeitos de ter armas químicas, Síria, para entrarem na organização, que significaria que eles têm que ser investigados. Ele foi derrubado, depois de recém-eleito, pelos Estados Unidos. O filme Sinfonia para o Homem Comum, se eu não me engano, do Zé Joffre, com os personagens vivos e dizendo, personagens inclusive norte-americanos, eles contam, não, nós derrubamos porque nós queríamos fazer a guerra e não existiam armas químicas, como aliás o mundo saberia depois. Então há que se ver tudo também por esse prisma, por esse plano. Isso é além do que a coisa é em si, da disputa em si, do conflito em si, estamos em meio a uma rearrumação geopolítica do mundo. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. A aproximação, um mês antes da guerra histórica entre China e Rússia, a conversa dos dois líderes, aquilo tem uma importância fundamental nisso tudo que está acontecendo também no mundo. O Brasil sair do isolamento pária que estava submetido e começar a se portar com o tamanho que tem o seu país e sua economia no mundo, provoca os incômodos já citados pelo Jânio. Isso é tudo parte do mesmo jogo, da mesma rearrumação. No caso do embaixador Bustami, até cito aqui um exemplo pessoal para mostrar como tanta coisa é interligada sem que se sequer suspeitemos. Quando ele começou a enfrentar os americanos que queriam a todo custo convencer o mundo das armas atômicas. Armas químicas. Químicas. De Saddam Hussein e companhia. Eu não sabia quem era o embaixador, mas fiquei imediatamente convencido de que a posição dele era a posição humana, honesta, brasileira e racional. Quis escrever sobre e comecei a procurar elementos para isso, onde eles certamente seriam os mais seguros, completos, que era relações exteriores. Podia ser a presidência. E tome de tentar. E frequentemente via matérias nos outros jornais sobre esse assunto, mas dotadas de uma dubiedade, no melhor caso, porque as entrelinhas eram muito contrárias ao Bustami. E foi um trabalho absolutamente frustrado o meu.
Não encontrei. A deficiência parcial é minha, claro, não soube procurar mais outras pessoas, mas não foram poucas as pessoas a quem eu procurei, com jeito, com calma, com uma exposição do motivo pelo qual procurava, suponho que uma exposição sensata, e não encontrei ninguém disposto a ser sincero, a ser um informante útil, valioso, no quadro do governo Fernando Henrique, que pura e simplesmente traía o embaixador Bustani para servir ao governo americano. Depois de tê-lo indicado. Indicou na expectativa de que ele seria mais um coelhinho obediente, e ele se revelou apenas uma pessoa, um homem sério, respeitável, reto. Mário, Então não servia. eu tive a ideia aqui, ouvindo o Jânio falar, não sei se ele aceitaria, mas a gente poderia convidar o embaixador Bustani para contar essa história, o que foi a história da guerra do Iraque, e depois também a da Síria, onde houve a mesma acusação de uso de armas químicas, coisa que ele e os demais integrantes da OPAC também desmentiram e que depois ficou comprovado também. E aí, Jânio, você acha boa ideia? Eu acho. E você, Jânio? Acho esplêndida. Vamos procurar isso? Vamos embora? Vou tentar, assim que acabarmos aqui, vamos ver se ele é um homem muito elegante, muito discreto. Sempre. Hã? É uma pessoa a ser ouvida sempre. O filme é muito impressionante, Jânio, porque os atores norte-americanos, do Departamento de Estado, hoje aposentados, o documentário, eles declaram que aquilo era tudo mentira. E tem uma cena em que iam discutir a Síria, a época que era 2018, 19, e o Bustani, na casa dele no Rio, ele é um pianista, se prepara para falar na Assembleia dentro da, se eu não me engano, na ONU ou na OPAC. A última hora, a Inglaterra veta. Isso tudo é gravado, ao vivo, porque ele não podia ter direito a falar o que ele sabia. Rapaz, é uma maravilha, essas coisas a gente tem. Que bom, Jânio, que você trouxe esse assunto aí. Vamos nessa, rapaz, o que tem de coisa escondida aí que é bom a gente revelar, não é? Agora, ô Jânio, como consequência disso, aliás, estava mais do que na cara, a gente vê o antissemitismo crescendo. E aí, uma coisa é o governo do Estado de Israel. Outra coisa é o judeu. Eu mesmo sou judeu, sou contra Netanyahu, acho a situação do governo de Israel abominável sob qualquer aspecto. Não tem conversa. Mas basta você ser judeu que você sabe que já existe secularmente um antissemitismo. E um tipo de atitude dessa, da arrogância, da prepotência, da violência, não é? Da falta de respeito, rapaz, com o ser humano, só faz rebater em todos os judeus de todo o mundo. O que é que vocês acham disso? É fatal, porque um sujeito como Netanyahu e seus antecessores, quando fala ao mundo, é a voz de Israel. Ele, inclusive, é substituído no noticiário pelo próprio nome do país. Israel acha que... Foi o Netanyahu que achou que, ou o governo dele acha que. E isso vai disseminando a partir do próprio Israel, a partir dos seus governantes, daqueles que mais deveriam defender a imagem do país e a verdade do país. Isso vai disseminando essa identidade, essa identificação.
entre alguns personagens e o Estado e o país vai disseminando contra o país um desagrado, uma antipatia, uma adversão que devia localizar-se estritamente no governo de Israel, na pessoa de Israel, que são ambos transitórios, não são representativos, por exemplo, daqueles milhões que há tão pouco tempo passaram 9 meses se manifestando nas ruas de Israel contra a polícia, Isso. contra a violência da polícia, contra o exército, para que Netanyahu fosse destituído e anulados os seus propósitos, as suas artimanhas para modificar o sistema judicial de Israel de maneira a livrá-lo dos processos de corrupção que ele tem e dos quais eu espero que ainda não esteja indevidamente liberado. E aí, Bob? É evidente que o antissemitismo existe e cresce, como é evidente que o neonazismo no Brasil avança, como é evidente, basta pegar os mapas eleitorais, que isso se dá exatamente na região do país onde a extrema-direita ganhou. Paraná, Santa Catarina, pedaço do Rio, ali foram eleitas as pessoas ligadas ao discurso. Como é evidente também que nesses últimos anos, não por acaso, Bolsonaro e Netanyahu jogaram juntos. Lembremos, por exemplo, de Bolsonaro convidando e apresentando Neymar e o surfista Medina fazendo campanha para Netanyahu na eleição. Ambos gravaram. Então, eu acho que é uma comunidade absolutamente diversa, com as posições mais variadas. O Brasil tem o grupo Judeus pela Democracia, que no momento se entende, se desentende, mas se pronunciaram o tempo todo em oposição ao que significava Bolsonaro. Mas há também aqueles que se calam, infelizmente, que se calaram quando teve aquela cena grotesca do Bolsonaro na Hebraica do Rio de Janeiro, falando em negros em arrobas e indígenas. Isso tem custo. Eu digo aos meus amigos, eu também tenho as minhas ligações todas, como vocês sabem, né? Eu digo aos meus amigos, isso tem custo. O silêncio tem custo. Entende? É isso. Como teve, e infelizmente assistimos. E isso tem a ver com a ascensão de algo que é secular, como disse o Mário. Está aí o tempo todo. Se você cutuca, se você cria ambiente para tanto, se o embaixador diz as barbaridades que diz, isso obviamente não trará simpatia. Já existindo o pré-conceito que existe, a expansão. Olha, infelizmente a gente sempre chega nesse final. Eu quero apenas aqui dizer o seguinte: nós deveríamos estar transmitindo esse programa do Rio de Janeiro. Por razões de ordens várias, não foi. Mas esse projeto não está afastado, não é, Bob? De jeito nenhum. Só precisamos combinar direito. Exatamente. E, Jane, não adianta dar esse riso seu, porque nós vamos bater aí. E você... Aí ou na vizinhança, né, Mário? Pois é, rapaz. Essa vista linda aí do Vidigal, rapaz, essa Bahia, essa marzão aí do Rio de Janeiro, nós vamos perder? E a companhia de Jane, pessoalmente, de jeito nenhum. Não adianta, Jane, nós vamos bater aí. Pode esperar, gente. Um abraço para você. Diga aí, Jane. Um abraço para você também. Admiro a sua convicção. Não a ponho em dúvida.
Fico numa posição tipicamente brasileira no momento, esperando os acontecimentos. E digo a vocês que, se isso acontecer, será um prazer, será muito bom. Mas vocês provavelmente vão se decepcionar, porque se trata de uma casa modesta. E você, Mário, conhece. Bob ainda. Você sabe que é uma casa modesta, de gente que viveu sempre do salário, com uma prole felizmente numerosa e sem muita perspectiva econômica, mas, aliás, presentemente nenhuma. Mas Não importa, nós vamos assim mesmo. Nós somos teimosos, Bob e eu, não é, Bob? Tem aquela música, né? Nós fomos e não encontramos ninguém, mas nós vamos encontrar. Mas nós vamos encontrar ele, vamos fazer. isso. Vocês não Um tenham abração. dúvida. Um abração, Jânio. Abraço, Mário, amigas e amigos. Que Bob, maravilha. grande abraço e admiração enorme. Mário, grande abraço, muita amizade. Demais. Coração todo com você. Pois é, pessoal. Mais uma. Vamos embora.